onde foi que o senhor chegou? Em que momento? Eu vou chegar rapidamente lá, ok? Na verdade é o seguinte, eu acho até interessante esse comentário que você acabou de fazer sobre a minha trajetória pessoal, né, de vida, que eu comecei realmente como criança. Eu trabalhei desde cedo, desde os 7 anos de idade eu já trabalhava para ajudar a sustentar a nossa família, que era uma família grande, nós éramos 7 irmãos, e o pai e mãe pobres, né? Muito pobres mesmo, analfabetos praticamente. Minha mãe sabia mal assinar o nome, o meu pai também mal assinava o nome, porque nós, depois que aprendemos, ensinamos a eles, entendeu? Então foi uma coisa assim bem interessante. Mas uma coisa que eu lembro com muito carinho do meu pai é que ele, apesar de ser analfabeto, ele sempre pensou nos filhos. Então ele dizia, não, vamos morar na cidade porque os meus filhos precisam estudar para não ter a mesma dificuldade que eu tenho como pessoa semi-analfabeta, como era ele. Então eu guardo com muito carinho a lembrança do meu pai, meu querido pai, já falecido, mas que era só amor para com os seus filhos. Já tinha essa preocupação, né, com os filhos. Porque às vezes você pensa que a pessoa ela quer retrair, a pessoa que é do interior, né, quer blindar, quer proteger, mas de fato não, ele tem que se arriscar, foi para a cidade, levou... Olha, eu tenho uma vida assim, mas meus filhos, eles merecem mais, né? Isso acho que todo pai tem. E esse amor excessivo do meu pai foi, inclusive, para dar continuidade, né, na história, fez com que eu fugisse de casa, porque nós morávamos em Maringá. Maringá, naquele tempo, era uma cidadezinha pequena, tinha cerca de 30 mil habitantes, e eu queria mais da vida, né? Eu sempre fui mais ambicioso. Não dá para eu ficar aqui na expectativa de arranjar um emprego formal e ficar aqui ganhando 3, 4, 5 mil reais por mês. Maringá a vida inteira. Pequena, eu precisava demais. E aí eu cogitei ir para Curitiba porque queria fazer o curso de edificações, né, na Escola Técnica Federal do Paraná. E só havia por lá esse curso. Então eu queria ir para lá, mas o meu pai se negava a me autorizar de todos os meios possíveis, porque ele jamais queria perder o contato com os filhos, né? E aí eu combinei com a minha mãe, a minha mãe concordou, falou, filho, você tem realmente que procurar seu destino, porque aqui as coisas vão caminhar devagar para ti. Então ela me arranjou 50 reais, 50 cruzeiros novos na época. Isso. E era talvez o equivalente hoje a 50 reais mesmo, um pouco mais talvez, mas era muito pouco dinheiro. E eu peguei um ônibus menor de idade, você veja que aventura, né? Porque era até proibido um menor de idade viajar sozinho. Mas eu consegui. Hoje é difícil, né? Mas naquela... Eu consegui naquela época viajar sozinho e saí de Curitiba, de Maringá para Curitiba. Cheguei em Curitiba às 6 horas da tarde. Começava já o sol a desaparecer, né? E eu precisava arranjar um lugar para ficar. Então, peguei a minha mala, saí carregando. Naquele tempo nem mala de rodinha tinha. Era uma mala deles. Tem que levar no punho mesmo. Era outros tempos, né? Outros tempos. Fabiano, e saí com a mala até que eu encontrei uma placa escrito Hotel Maringá. Eu falei, opa, aqui é mesmo, é aqui que eu vou ficar. Já se familiarizou com Era que idade, João? Que idade, João? Eu tinha 15 anos. 15 anos. Incompleto. Você saiu da cidade, foi para a cidade grande, né? Que não era uma cidade grande. Realmente com a cara e a coragem, né? Cara e coragem, foi uma aventura. Estava numa cidade pequena, sem perspectiva, foi para uma cidade grande, porque às vezes o pessoal fala, eu vou para uma grande cidade, já tem lá um emprego certo, ou tem alguém que pode te dar um suporte. Ele foi com a cara e com a coragem. Eu fui com a cara e a coragem mesmo. E menor de idade ainda, viu? Aí cheguei lá nesse hotel, encontrei lá o proprietário que estava, na verdade era uma pensão, né? Muito singela e tal, mas tinha o nome de hotel. E aí ele me convidou. Comecei a conversar com eles, que era de Maringá, e ele disse, não, eu não sou de Maringá, mas eu tenho parente em Maringá, eu gosto do nome, por isso botei o nome de Hotel Maringá. Ok. Aí me convidou para ficar no hotel, né, para resumir isso. Sim. E eu disse para ele, olha, infelizmente eu só tenho 50 cruzeiros, como é que nós vamos fazer? Aí ele, não, 50 cruzeiros novos dá para você pagar 3 dias de hospedagem. E eu tenho amigos que podem te arranjar o que fazer aqui para você ganhar dinheiro. Bom, beleza, então vamos experimentar. Aí me instalei lá. 2 horas depois apareceu um cidadão chamado Roberto, que morava no hotel, inclusive morava na pensão. E aí ele me chamou para conversar com esse cidadão e ele diz, eu tenho aqui alguns produtos que eu vendo e eu posso te oferecer isso em consignação, né, como se fosse um comodato. E eu não sabia o que significava nem consignação, nem comodato. Pela primeira vez ouviu que era a palavra comodato. Nem sabia o que era isso. Aí ele me explicou, não, o negócio é o seguinte, eu te entrego a mercadoria, você vai para a cidade, vende a mercadoria
e volta. O que sobrar eu recebo de volta, você não paga nada. O que você vender, você paga o custo que eu te ofereço e a diferença fica para você. Que legal, bicho, eu gostei dessa história. É por aí, né? E era meio que um escambo, né? Um escambo informal. E foi aí que eu comecei em Curitiba vendendo laranja. Inclusive as pessoas me perguntam, por que você torce para o Curitiba Futebol Clube? Essa é outra história interessante. Não está nessa história, mas era o único time de futebol que permitia que eu entrasse no campo para vender laranjas, entendeu? Conquistou o João Teodoro pela venda das laranjas. As coxas brancas. Aí eu descascava a laranja, tirava a casca, deixava ela bem bonitinha, branquinha e tal, e botava numa cesta com pano branco, bem higienizada, né? E aí circulava pelas arquibancadas para vender laranja. Aí eu simpatizei com o clube, falei, caramba, eu posso ganhar dinheiro e ainda posso torcer para um time de futebol, né? Me tornar sócio, né? Me tornar sócio. O Curitiba Futebol Clube ganhou um grande torcedor e um grande adepto das arquibancadas, né? Das arquibancadas, é verdade. Maravilha, então, maravilha. Foi assim que eu comecei a vida lá em Curitiba. Realmente. Mas ele despertou essa vontade de estudar engenharia, né? Na sequência, na verdade, a ida para Curitiba foi por isso mesmo. Meu sonho era ser engenheiro civil, né? Mas era muito difícil, porque o curso de engenharia eu só tinha na Universidade Federal e na Universidade Católica naquela época lá em Curitiba. E os dois, Católica sem condição nenhuma, porque tinha que pagar e eu não tinha a menor chance de pagar. Então a ideia era na Federal. E só que ocupava o dia todo, não tinha como. Tinha esse detalhe, né? Além de ser. Aí você trabalhava ou estudava, né? Não tem jeito. E aí eu decidi então pelo curso de matemática, que era coisa bastante correlata com engenharia, né? Sim. Eu vou fazer o curso de matemática na Universidade Católica, que era à noite, eu podia pagar, trabalhando durante o dia, podia pagar o curso. Certo. E aí fiz o curso de matemática. Você tinha uma obstinação por a questão de cálculo, de exatas, né? De edificação, matemática. Queria, né, João? Na verdade, eu acho que está dentro do espírito da gente, né? É verdade. Eu, na verdade, tive muito sofrimento com a questão da matemática, porque até o terceiro ano ginasial, eu tinha muita dificuldade em matemática, porque, lamentavelmente, o nível dos professores era muito ruim, né? E aí eu comprei, no quarto ano, que era o último ano deste ciclo da vida, né, estudantil, eu encontrei um professor chamado Rolf Selbmann, que até hoje guardo a memória com muito carinho, porque ele despertou em mim o gosto pela matemática. Eu o contratei para me dar aulas particulares, porque eu precisava, eu não admitia reprovar. Né? Verdade. Então, eu fiquei 30 dias estudando com ele, e eu aprendi em 30 dias tudo que eu não aprendi em 3, 4 anos. Porque matemática realmente ela precisa da base. E aí eu comecei a gostar de matemática, assim, uma coisa impressionante. Então guardo o professor Rolf Selbmann, nem sei se ele ainda está vivo, mas tenho nele uma pessoa muito importante na minha vida, porque ele me despertou para o gosto pela matemática. E aí fiz o curso de matemática, foi muito bem, sem nenhum problema. E comecei e enfrentei o vestibular de engenharia, comecei o curso, só que, paralelamente, como eu estava formado em matemática, eu comecei a trabalhar na área de informática, que é bastante correlata, né? Programação de computadores, análise de sistema e tal. E aí consegui um emprego no Olivetti do Brasil, que estava começando a produzir equipamentos. A empresa Olivetti, né? Fazia, ela começava, ela fazia impressora, mas ela começava a entrar na área de produção de computadores. Sistema de informação. Ainda rudimentarmente, mas eram computadores, né? Já com memória e tudo mais. E eu enfrentei uma disputa num cargo que eles ofereceram, uma única vaga entre 73 candidatos, e acabei sendo escolhido. Aí eu comecei a trabalhar com eles, e aí tive a oportunidade de ir para a Itália, de ir para a Argentina, fui para vários lugares fazer cursos, né? E passei a ser, inclusive, instrutor de outros funcionários da empresa na época. E aí, quando eu saí da empresa Olivetti, que minha vida sempre foi muito agitada, eu queria mais coisas. Isso, precisa fazer um gancho. Então, eu posso considerar, João, que nesse período foi quando sua vida deu uma virada. Exatamente. Deu uma virada de chave. Porque aí que vamos chegar onde você me perguntou no início. O meu irmão mais novo começou a trabalhar com imóveis, né, em algumas imobiliárias. E ele gostou, achou legal, né? Vender imóveis e tal, era uma profissão bastante rendosa e tal. Aí ele me chamou para fazer alguns plantões de final de semana com ele. E eu foi seu primeiro contato no mercado imobiliário? Foi meu imobiliário. primeiro contato. Aí comecei a fazer alguns plantões de fim de semana,
E, embora eu já ganhasse bem, né, trabalhando na área de informática, Não existia legislação para isso não, né, João? Na época, para corretor de imóvel? Já existia, sim. A Lei 4.116, na época, já existia. Isso foi em 1972, ela é de 1962. Portanto, já havia 10 anos de regulamentação. Só que não havia o rigor que nós temos hoje. Né? Ao contrário, as pessoas que geriam os nossos conselhos, eles tinham de sair atrás das pessoas que operavam no mercado imobiliário para convidá-las a entrarem para o sistema, entendeu? Porque ninguém conhecia o sistema, ninguém sabia o que era. Não era o caminho natural, né? Não, o sistema é que ia procurar as pessoas que trabalhavam aqui antes da 4.000. Ainda estava se regularizando. Mas antes da 4.000, qualquer pessoa. Qualquer pessoa poderia ser corretor. Então, de fato, criou-se uma cultura que você, de fato, estipula uma legislação, você tem que realmente buscar buscar as pessoas que já praticavam foram convidadas a se regulamentar, se regularizar, né? Isso aí. O trabalho dos dirigentes dos conselhos na época era convencer aqueles que já trabalhavam a entrarem para a profissão. Não exigia nada, né? O cidadão chegava lá, a não ser uma batelada de documentos, né, que era exigido, inclusive atestado de sanidade mental era exigido. E aí o cidadão se inscrevia lá no conselho e começava a pagar suas anuidadezinhas e trabalhar como corretor de imóveis regularizado. E eu não me regularizei até o ano de 80, você veja que interessante. Eu me inscrevi no conselho em 80, mas fundei a minha imobiliária em 1975. Em que cidade foi? Em Curitiba. Comecei em 72, trabalhar assim como avulso, né? E gostei. Daí, em 75, nós fundamos a imobiliária, eu e meu irmão. Como se chamava? Teodoro Imóveis. Teodoro Imóveis.